Muito bem, vamos já começando um pouquinho mais cedo, esperando o pessoal chegar para esse nosso bate-papo aqui hoje sobre engenho e arte. Falaremos hoje aí com um pessoal dedicado à arte, certo? E aí já vem a primeira coisa que talvez seja interessante de nós comentarmos um pouco, no caso, o que significa esta palavra arte, não é? E como todas as palavras, ela possui diversas acepções. A arte é uma forma latina que nós traduzimos a palavra grega techne, né? Então techne e ars em latim significam em princípio a mesma coisa, não é? Todas as vezes que nós encontramos em textos antigos gregos a palavra techne, quando ele é traduzido para o latim, sempre a palavra escolhida é arte, é ars, certo? Ars artis. Então, assim, arte e técnica, nós, hoje, na língua portuguesa, em quase todas as línguas modernas, nós diferenciamos umas das outras, certo? Nós usamos assim, não, eu tenho aqui uma técnica para fazer sei lá o quê, e uma arte nós associamos normalmente com algo que não seja simplesmente útil, certo? Que não seja simplesmente bom em si mesmo, mas também belo. Não é? Nós associamos a palavra arte praticamente só às belas artes. Né? Isso não é que seja errado, as línguas funcionam assim mesmo, mas as palavras, elas possuem outros usos e outros significados mais profundos, principalmente quando nós lemos textos mais antigos, certo? Quando nós vemos a palavra sendo pronunciada por alguém que viveu há 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 anos atrás. Então, nós nunca podemos ler um texto escrito há muito tempo atrás, certo? Que não seja de uma forma diferente. Assim, nós não podemos ler um texto escrito em outra língua ou mesmo na nossa língua, como nós lemos um texto escrito em espanhol hoje, certo? Nós falantes de português agora, né? Nós brasileiros falantes de português, nós lemos em espanhol sem nunca termos estudado espanhol, simplesmente pegamos o texto e começamos a ler, não é? Quanto mais nós fazemos isso, mais nós crescemos nesse conhecimento. Porém, as outras línguas não são assim, mesmo as línguas parecidas. E mesmo o espanhol, certo? Existem os famosos falsos cognatos e tudo isso, não é? E então, se nós... Estou sozinho aqui com as crianças hoje, então nós provavelmente teremos bastante interferências, não é? Fazendo-se parênteses assim, a minha esposa está no hospital, nosso filho, quarto filho, nasce amanhã, conto com a oração de todos vocês. Então, se as crianças vierem aqui requisitar-me, eu peço aí desculpas pelas interrupções. Mas enfim, voltamos, né? Nós lemos ali em espanhol, né? Pegamos o texto e conseguimos ler, certo? Mas existem falsos cognatos. E isso é uma coisa boa, certo? É uma coisa boa que há palavras que não significam a mesma coisa em outras línguas do que na nossa. Porque isso aí serve de símbolo, certo? Ou de motivo para que nós pensemos se as palavras que nós pensamos entender o que significam aquilo realmente, né? É o caso de uma palavra que nós vamos usar, das duas palavras que dão título a esse nosso bate-papo, a essa live, que é engenho e arte. Arte a gente usa quase todos os dias. Engenho a gente não usa nunca, certo? É uma palavra que caiu quase em desuso. Nós usamos às vezes o adjetivo, certo? Engenhoso, quando nós queremos dizer ali que é uma coisa que foi feita de forma inteligente, de forma criativa. E para o engenho, certo? Nós usamos algumas outras palavras que estariam inseridas dentro dessa mesma palavra, certo? Nós usamos, por exemplo, criatividade, nós usamos talento, em certa parte inteligência, certo? Nós usamos perspicácia, sei lá, várias outras coisas, né? E tudo isso está encaixado naquilo que Camões disse quando dizia que cantaria, né, as glórias portuguesas e os grandes feitos de Portugal se não lhe faltasse engenho e arte.
se não lhe faltasse inteligência, criatividade, talento, tudo isso e mais arte. Ah, mas arte já não tem a ver com talento e tudo isso? Sim, não é? São duas coisas bastante juntas, mas leia-se ali não somente arte, certo? Assim, não me faltarem criatividade, talento, inteligência, inspiração, seja lá o que for, e arte, e técnica, e conhecimento de como produzir algo, certo? De como transformar algo, como transformar a natureza, como criar alguma coisa à imitação do próprio criador. Esse é o conceito, não é, de arte. Quando nós dizemos assim, arte poética, certo? Nós estamos justamente falando de técnicas, não é? Também estamos falando de técnicas, de conhecimentos, e o que é uma técnica e o que é uma arte é um conjunto de preceitos que nos ensinam a fazer alguma coisa. Não é uma ciência, porque a arte não é descritiva, a arte ela diz, faça isso, isso, isso e terás aquilo, não é? Então, um conjunto de preceitos, um conjunto de técnicas. E Camões, melhor do que ninguém, diz, se não me faltar saber usar desses preceitos, saber usar dessa arte, e, além disso, é óbvio, não é? Ter inspiração, ter o talento necessário, ter a criatividade necessária. Muito bem, né? Dito isto, eu aí gostaria de cumprimentar todo mundo que está aqui assistindo. Temos aí 46 pessoas, 45, já é um bom número, né? Sejam todos bem-vindos aqui a esse nosso bate-papo. Nós vamos conversar com diferentes artistas, certo? Com diferentes pessoas que, a partir de um conjunto de técnicas, não é, que dominam um conjunto de técnicas para produzir algo exterior, certo? Nós normalmente aqui falamos muito em belas artes, não é? E focamos muito, em artes liberais, certo? E focamos muito que o fruto das artes liberais ele é sempre interior, ele nunca é exterior, certo? Nós estudamos poesia justamente para... podemos sim escrever poesias, certo? Mas o fruto do estudo da poesia ele é interior, ele está na nossa própria inteligência, na nossa própria personalidade. Nós estudamos matemática não para construirmos pontes necessariamente, por mais que possamos fazer isso também, mas porque a matemática ela frutifica dentro da gente, certo? Ela tem um fim que não é visível, certo? Que não é perceptível pelos sentidos, que não é material de forma alguma. Então, mas hoje, certo? Para que nós possamos entender melhor, não é, como se dão esses frutos internos na nossa alma, foi que eu pensei, não, vamos convidar gente que trabalha mesmo com frutos externos, para que eles nos expliquem um pouco como se dá esse processo de engenho e arte, certo? De criatividade e produção e fábrica das coisas, e assim nós possamos, por analogia, entender como se dão também esses frutos internos, certo? Eu vi aí que o nosso primeiro convidado, o Guto Brignoli, que é músico, compositor, certo? Instrumentista, também produtor cinematográfico, já estava presente. Então, Guto, por favor, maestro, apareça e mande a solicitação de participar aqui dessa conversa. E aí já começamos esse nosso bate-papo. Aê, muito bem! Seja bem-vindo ao Instituto Hugo de São Vitor, mesmo que de forma virtual. Uau! Então, te apresentei aí rapidamente, não é? A ideia é que nós falemos aí 15 minutos e a ideia é deixar vocês falarem muito mais do que eu fale, não é? Mas eu vou fazer uma pergunta e aí pode discorrer aí à vontade,
né, junto com o teu contrabaixo que está ali de costas. Uh, o nosso tema aqui, então, é engenho e arte, né? Criatividade e técnica, certo? Que são duas coisas necessárias para qualquer pessoa que cria, certo? Que tem um produto a ser externo, que pode ser apreciado, pode ser entendido por outras pessoas, como é o teu caso, né? A música, principalmente. Tu atuas em outras artes, digamos assim, mas eu queria que hoje falássemos especificamente da música, certo? Então, Guto, sim, como se dá esse processo, né? Então, assim, pode falar aí das motivações, né? O que faz com que seja para ti necessário compor, certo? Essa é a pergunta, e aí tu pode também levá-la para o caminho que tu quiseres aí. Tá joia. Bom, obrigado, Clístenes, pelo convite. Prazerzão estar aqui com você e com o pessoal do Instituto, com todo mundo que está assistindo. Bom, estava já acompanhando a introdução aí e, e eu vou tentar me apoiar um pouco naquilo que você falou, que na verdade é algo que cada vez mais no caminho que a gente faz como artista, a gente começa a rever também essa pergunta a gente se faz constantemente, né? Como é que eu vim parar aqui e, e acabei tomando esse caminho, ainda mais num mundo como hoje, que você pensa assim, eu poderia ter procurado uma outra profissão, na verdade, e que seria até mais fácil, de repente, de lidar com a minha vida financeira, e como é que eu poderia de fato ter a arte como hobby, né? A gente faz, eu acho que, não sei se você também, não exatamente com essas palavras, mas é um pensamento que nos atinge, né? E eu me lembro, uma das coisas que eu me lembro muito bem quando eu era ainda adolescente, é de que tinha uma sensação que eu não podia ser artista por hobby. Eu tinha essa coisa, eu até pensava em fazer outras coisas, eu cheguei a fazer vestibular para outra faculdade, não sei o que, passei em direito, mas eu tinha essa coisa, eu nem sabia direito o que que eu ia fazer exatamente como artista, porque eu com 16, 17 anos não venho de uma família de artistas profissionais, então eu não tinha muitas referências em que passos dar exatamente, né? Mas justamente tinha esse chamado de, não, eu não posso fazer como hobby. E então, eu acabei seguindo esse chamado, vamos dizer assim, não sempre tendo a técnica, e aqui você justamente coloca a palavra engenho, para um pouco, que é muito mais bonita e mais abrangente, né? Para substituir essa dualidade técnica-emoção, talvez, que é muito banal até, né? E de fato eu demorei a dar o verdadeiro valor que o engenho, vamos por assim dizer, para poder abranger todas essas outras palavras e necessidades da arte, eu demorei para entender o quanto isso é importante. Eu confesso que no início da minha vida artística, assim, às vezes ainda acontece, eu dava muito valor ou dava muito espaço ao impulso, o que pode se chamar até às vezes se manifesta um talento natural, por assim dizer. Você vai ter muito mais capacidade do que eu para talvez achar um begriff justo, um termo justo, mas acredito que o ambiente que eu cresci, e arrisco a dizer que o ambiente brasileiro onde eu cresci também, o ambiente, assim, talvez as últimas décadas do Brasil, deu muito espaço a esse impulso. O artista é um cara que ele expressa os seus sentimentos. Eu sempre estive. Você está vendo um contrabaixo aqui, não é que dá para chegar e tocar contrabaixo. Ah, que lindo, eu estou emocionado, vou tocar. Não, obviamente tem um mínimo de técnica que você precisa
seguir, que senão não tem jeito. Mas eu acho que justamente a técnica e o engenho, ou melhor, utilizando o verso que você inclusive utilizou de Camões, né? Como é que não me falte engenho e arte, é isso? Não, Se não me faltar engenho e arte, né? se não me faltar engenho e arte. Aí já é uma noção que eu acho que para ser, a gente tem 15 minutos só, mas eu acho que já é uma noção que aproxima a arte do seu cômpito, da sua função, que hoje eu vejo cada dia, cada segundo da minha vida, que é justamente uma conexão com algo maior, uma conexão que faz ponte com algo transcendental, né? E eu não com Deus então aí você necessita unir acho que Santo Agostinho viveu isso na pele, talvez quando ele entrou em Milão, na primeira vez que ele tinha uma sensação quase de medo daquela o que a música poderia causar, né? Porque realmente é uma forma, às vezes muito simples. A gente pega o canto gregoriano, tem uma simplicidade na sua forma, é muito direta, mas é uma forma perfeita, é uma forma que te coloca imediatamente num caminho que você fala, alguma coisa tem aqui, né, para eu caminhar e para justamente percorrer um caminho que vai me levar a algo superior. E acho que eu já tinha, como eu disse, quando eu sentia essa coisa, eu não quero a música como um hobby. Era uma intuição nesse sentido, né? Mas talvez não, eu tenho certeza que naquele momento eu não estava munido de um repertório intelectual ah, e técnico também que pudesse me dizer, ok, então agora você começa a fazer isso para atingir e para galgar e para seguir nesse caminho, né? Então, bom, comecei a dar uma introdução, não sei se você quer já fazer outra pergunta ou já engatar alguma coisa. Não, sim, sim. Essa questão que tu falasse, assim, né, de vocação, que é uma das coisas fáceis de perceber e dificílimas de explicar, não é? E normalmente a gente tem que buscar a percepção da vocação muito antes de saber exatamente o que é e do que se trata, né? Mas eu vou fazer. Tu começaste assim a compor já desde o início, quando pegasse ali num violão a primeira vez, quando começasse a fazer qualquer coisa, ou isso vem uma necessidade vocacional que aparece depois, assim, né, não só ser um intérprete que também é um criador, não é? Interpretar também é criar, mas assim a necessidade, não, eu preciso botar aqui né, as minhas primeiras notas, uma depois da outra, aqui na primeira melodia, uma em cima da outra, minha primeira harmonia, que eu preciso disso aqui também, não é? Não me basta essa interpretação, assim. Existe esse momento, assim, para ti? Sim, eu comecei a compor muito cedo. Eu comecei a compor bem cedo, mas não segui nem. Assim, eu não tinha nenhuma ideia eu não tinha acesso o que chamam de música clássica, por exemplo. Eu não tinha a menor. Eu escutava, quando muito pequeno, estou dizendo ainda menos de 10 anos, meu pai escutava muita música boa, bacana em casa, mas a minha referência, eu me lembro que eu adorei, quando moleque, tive muito disco, tô falando 10 anos de idade, os Beatles, né? Eu adorava, achava do caramba. Mas mas obviamente eu também fui muito influenciado pela imagem que acompanhava tudo aquilo, entende? Então o que acontece? Eu comecei a compor, eu me lembro, eu compunha melodia pra caramba, assim, pegava violão, mas eu ficava dentro de um universo um pouco de canção. Não só eu falei dos Beatles agora, mas assim, por exemplo, eu também tocava na missa. E na missa, na igreja, na minha paróquia, era só música com violão, assim, né? Então, aquela referência, obviamente, foi uma influência para mim. E eu ficava meio nesse universo, sempre testando algumas coisas. Eu me lembro, já que você falou, eu me lembro que eu tenho até um jornalzinho, chamava Jornal da Criança.
da minha escola, do Colégio Dom Aguirre, em Sorocaba, e eu montei uma banda com meu irmão, e eu criei uma música que contava a história de como Beethoven teria ficado surdo. Quer dizer, mas veja, eu conheci o Beethoven da figura, do personagem, que eu sabia que era um compositor surdo, entendeu? Mas, e aquilo já me chamou a atenção. Eu compunha, falava que é um cara que tocava piano, um dia estourou o piano, estourou na cara dele. Entendeu? Então, existia eu não tinha a menor ideia, não sabia como ele tinha ficado surdo ou não, então, se você veja que eu caminhei por muito tempo, e aqui eu não faço nenhum juízo de valor, se isso poderia ter feito diferente ou não, porque eu não sei, eu sei que a história que eu tenho para contar é essa. Hoje eu vejo que eu fiquei por muitos anos. Isso também causava eu posso dizer para você que eu não tinha certeza absoluta do que eu estava fazendo, será que eu tenho que fazer isso mesmo? Isso por muitos anos, até mais de 20 anos, mas eu não sei. Às vezes eu passava horas estudando, eu toco outros instrumentos, aí tocava uma música do caramba, difícil, blá, 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 e depois não significava nada, entendeu? Então eu ficava pensando, nossa, mas eu devia estar super feliz, cara. Agora estou tocando uma coisa de barra aqui no contrabaixo. Mas muito rápido, eu pensava, mas não é isso ainda. Não é isso ainda, entendeu? Então eu acho que, e hoje eu tenho certeza, eu estava procurando, eu estava querendo atender uma vocação que estava sendo poluída por uma série de coisas que o mundo midiático e outras coisas interrompem nessa vocação, principalmente nos dias de hoje, cada dia mais, entendeu? Hoje a gente é muito tentado, por exemplo, a expor a nossa arte antes mesmo de talvez ter um conteúdo. Quer dizer, o Instagram, por exemplo, é uma dessas tentações, né? Ou o YouTube, enfim. Quer dizer, pode acontecer de o fulano falar, vou tocar uma música aí, e pode dar certo. O cara pode acabar ficando famoso, pode ficar rico, pode dizer o quê. Então, isso deixa a arte numa nuvem que as pessoas justamente perdem a capacidade de entender para que serve a arte. E eu acho que por muito tempo eu fiquei nisso. Eu tecnicamente estava até desenvolvendo com a mão, né? Tocando, mas eu tocava num show, eu tocava, mesmo quando eu vim morar na Alemanha, eu toquei, teatro grande pra caramba, não sei o quê, mas não é. Eu fui me encontrar de novo trabalhando com música sacra, para fazer um resumo aqui, já que justamente a gente tem pouco tempo. Né? Que foi onde eu falei, bastava às vezes uma nota, você também passou por essa experiência, né? Tocando aí órgão, né? Eu me arrepio de lembrar aqui, ó. Eu tocava às vezes uma nota, mudava um registro na consagração. Eu teria trocado toda a minha vida artística por aquele momento, né? Então ali eu falei, era isso. Então a composição, para voltar na questão da composição, a composição aparece já no início, mas eu vou por um lado que atende muito a expectativa do outro e não a minha, né? Sim. Ou seja, eu começo a compor de acordo com o que eu estou vivenciando naquele momento, com os meus, talvez até na faculdade, entendeu? Então eu não estava atendendo a minha vocação de compositor, mas acho que por muito tempo eu atendia o que é esperado de mim como compositor nesse contexto X, entendeu? E aí existe um problema que é muito acentuado nos dias de hoje pela técnica que se desenvolveu também nos meios de comunicação. Obviamente, eu não estou dizendo que isso é ruim, pelo amor de Deus, é ótimo que exista, mas é uma tentação de usar superficialmente, né? E isso para o compositor é arriscado. Sim. Não, muito bem. Mais uma questão aqui. Vou perguntar ali daquela coisa do Beethoven, né? Então, tu conheceste Beethoven, para não ficar meio pedante, ficar dizendo Beethoven. Conheceste o Beethoven ali através de uma crônicazinha ali, né? De uma coisa bem simples e tal, mas parece que te tocou assim a figura dele, né? Assim a
a história dele, assim, tanto a biografia, uma coisa meio maluca, meio mal contada, mas aquilo te impressionou e, digamos assim, te influencia, né? Então, eu acho, dá para se dizer que existe, assim, não só, não é, na arte que um outro faz, não é, que nós, pô, eu quero fazer isto também, mas uma outra coisa que vem da própria pessoa, assim, dizer, pô, não que eu queira ter a vida desse cara, né, com todas as suas tragédias e tudo isso, mas não existe naquela personalidade ali uma vida vivida, certo? Uma história a ser contada, não é? Que vale a pena, mesmo para quem nunca ouviu uma melodia, né? Nunca ouviu duas notas de Beethoven, né? Nunca ouviu uma sinfonia, um concerto, um quarteto, qualquer coisa assim de Beethoven, não, mas, pô, esse cara era músico e a vida dele é interessante, né? Pô, cheia de emoções aí, seja trágicas ou cômicas, mas é uma vida cheia cheia de história para contar, não é? E tu dirias assim que a vocação do artista, ela tem esse aspecto também uh, de estar ligado, eu quero ter uma história para contar, não é? E o fruto o fruto do meu trabalho não vai ser só esse produto externo aqui, mas também a minha própria vida, não é? Vai ser um reflexo desse meu esforço, não é? De uma vida inteira por criar, não é? Eu acho que sim, Clis, você está fazendo. É, bom, você vai ter a graça de ter o seu quarto filho, né, que nasce amanhã, você falou, e você tem essa experiência que a gente vê o quanto o filho olha pra gente e trabalha na base da imitação, né? Não é? E essa é a primeira coisa que é possível também para a criança, né? E acredito que isso a gente preserva de uma maneira ou de outra, até o fim da vida, obviamente tendo que controlar isso e administrar isso de acordo com o período da sua maturidade, a sua capacidade intelectual, mas o outro acaba sendo uma referência e que você deve saber utilizar. Aí vai o engenho também. Quer dizer, e no caso da música, por exemplo, com certeza eu tive isso. E acho que todo artista também tem. Aí são várias coisas. Aí eu vejo um cara tocando pra caramba, pô, eu queria fazer aquilo também, né? Por exemplo. E associado a isso, pô, o cara é surdo. Aí, porra, mas eu quero, como é que ele é capaz de fazer isso? Aí, enfim, tem uma série de coisas. A diferença, eu acho que, não sei se é do nosso tempo, é que a gente fica muito na casca, né? A gente fica, o cara é surdo, pô, ou então o virtuoso. Aí, eu me lembro que isso, quando eu era jovem, adolescente, você via que surgia um cara tocando pra caramba, você já ficava falando, pô, eu não vou conseguir, né? Porque, pô, ele tem 13 anos de idade, já tá fazendo concerto X e sei o quê. Eu tô com 20 e ainda não. Então já era, pra mim já era, né? Mas isso, na verdade, é que a gente fica, às vezes, justamente na casca do que nos chamou. A história, se a gente vai para o segundo capítulo, vamos dizer assim, de uma pessoa, a gente vai imediatamente chegar em algum sacrifício que ela fez para poder atingir aquilo que você está admirando, né? Então, no caso do Beethoven, se eu tivesse ou tido uma orientação, imediatamente eu ia ver que a surdez dele só foi possível, ou melhor, só foi possível que ele continuasse a compor porque era surdo, não porque ele era um gênio e ponto final, é porque ele tinha uma técnica construída durante a vida de música e de capacidade de compor, que obviamente foi decisiva para aquele né? E se a gente não entra nesse aspecto, a gente corre o risco de passar uma vida sempre no primeiro estágio, daquela admiração que a gente não sabe o que fazer com aquela admiração, né? Ou a gente faz muito pouco, não é? Então, eu confesso que essa coisa, assim, esse aspecto de falar, puta, eu usei mal meu tempo, eu poderia ter ido já direto ali, direto aqui. Nesses últimos meses tem batido pesado, assim, mas eu devo dizer que tem um livro que eu estou terminando de ler agora,
Eu vou pegar aqui. E que você vai, que é a biografia do Santo Inácio de Loyola, de Dorinhar, que é a publicação do Santo Dom Bosco. Posso fazer uma propaganda contra não, né? Pode. Mas eu peguei esse livro, eu estive no Brasil e eu tinha comprado, eu trouxe para mim e comecei a ler agora. E tem uma coisa que tocou muito, e você é um grande conhecedor dos jesuítas. Santo Inácio vai para a universidade, ele estava com o quê? Com 36 anos, 37 anos que ele vai para a universidade. 30 e poucos, assim, né? Então, eu completamente longe de querer me igualar, mas Santo Inácio tomou para mim uma outra, passou a ter uma outra importância para mim, porque ele é justamente esse ser humano que atende os impulsos dele, né, até os 30 e poucos anos, até que ele é ferido numa batalha, né? Enfim, todo mundo sabe disso aí, você melhor do que ninguém. Mas acontece aquela mudança, ele está com mais de 30 anos e você vê que ele passa por essas dores também. De falar, porra, caramba, mas ele constrói, ele justamente pega os santos como referência, não é? Para poder fazer a mudança. Mas ele vai fundo nos santos. E aí que eu acho que a referência que vale a pena é muito mais dos santos do que... Porque são virtudes... Porque não é virtude de... São virtudes que engenhosas, né? São virtudes que se aplicam a qualquer coisa que você esteja fazendo na vida. No caso, obviamente, de Santo Inácio, eu imediatamente faço referência a questões da minha vida como artista, enfim, óbvio. Mas ela funciona para qualquer pessoa. Isso é a engenhosidade do artista maior, né? Boa. Do artista perfeito, que é Deus. Excelente. Maravilha! Pô, a gente vai ter que depois remarcar para fazer uma... A gente tá com dor de barriga. Tô com dor de barriga? Tá. Tá bom, eu já vou lá ajudar. Eu tive sorte porque meu filho tá dormindo agora, viu, Plício? Tá bom. Um dormiu, né? Mas mais um, né? Só tem um. Tem dois aqui que se entupiram de pipoca né? Preparei ali, né? Ó, deixei tudo organizado ali. Tem comida, tem tudo assim e tal, mas tá muito bem. Muito obrigado. Vamos marcar aí de repente para a gente levar mais adiante aí esse... Com o maior prazer, cara. Esse bate-papo por mais tempo. A gente faz aqui essa versão enxugada e depois a gente pode ampliar aí o assunto uma outra hora. Muito obrigado aí, palmas. Né? Aí dá para até bater palma aí na live, podem bater palmas aí, que é artista, é bom que se bata palma mesmo, né? Não é falsa, não é falta de humildade, ao contrário, né? Então, muito obrigado, Guto. Obrigado, Ulisses. Um abração até a próxima. Cara. Fique com Deus. Outro. Até mais. Um abraço no Matheus que vem depois aí, ó. Beleza, pode deixar. Tchau.